Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Derivadas e no vídeo de hoje vamos resolver um exercício sobre regra da cadeia. O exercício diz o seguinte: determine a derivada das funções a seguir em função das derivadas f', g' de fg. Então, na letra A, nós temos a função y igual a f de 3 menos x ao quadrado. Letra B, y igual a f de x mais g de x ao quadrado. E y igual a f de seno de x vezes g cosseno de x, tá? Então, vamos começar pela linha A. Y é igual a f de 3 menos x ao quadrado. Então, repara que eu tenho aqui uma função composta, f aplicada a 3 menos x ao quadrado. Então, a regra da cadeia nos diz o seguinte: primeiro, derivamos a função de fora, que no caso aqui é a função f. f' em 3 menos x ao quadrado. A gente sempre repete o argumento da função de dentro, tá? Vezes a derivada da função de dentro. A função de dentro é 3 menos x ao quadrado. Então, vamos lá. 3 menos x ao quadrado, derivada, tá? Então, y' vai ser f' de 3 menos x ao quadrado. E aí, eu tenho que derivar 3 menos x ao quadrado. A derivada de 3 aqui é 0 e a derivada de x ao quadrado é 2x. Com esse menos fica menos 2x. Então, menos 2x. E tá aqui, então, a derivada de y'. A gente não precisa fazer mais nada. Você poderia apenas escrever esse menos 2x antes do f', mas, enfim, o resultado é esse aí, tá certo? Vamos, então, ao exercício B. O exercício B é y igual a f composta com x mais g de x quadrado, tá? Então, como é que fica a minha derivada? Regra da cadeia, novamente, a gente faz a derivada na função externa. A função externa é a função f aqui. Então, novamente, f' de x mais g de x quadrado, vezes a derivada da função interna, que é x mais g de x quadrado, tá? Bom, agora vamos, então, resolver essa derivada. Então, eu repito a f' de x mais g de x quadrado. E agora, vamos calcular essa derivada aí. Então, essa derivada, eu tenho derivada da soma, que é a soma das derivadas. Então, derivada de x é 1. Então, eu escrevo aqui, mais. E agora, derivada de g de x ao quadrado. Então, isso aqui, novamente, é derivada de uma função composta. Então, isso é a derivada da função externa, que é g' de x quadrado, vezes a derivada da função que está dentro, que é x quadrado. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá ok? Então, basicamente, é isso aí. Eu não preciso fazer mais nada para reescrever essa função. Eu tenho a derivada da f, que é f' de x mais gx ao quadrado, que multiplica 1 mais g' de x quadrado vezes 2x. Tá certo? Não tem mais como simplificar. Então, a minha função está aí, a minha derivada, y', tá? Que eu encontrei usando a regra da cadeia. Agora, letra C é a função f de seno de x. Então, y é f de seno de x vezes g de cosseno de x. Então, olhem só aqui. Deixa eu salientar aqui uma coisa. Aqui eu tenho um produto de duas funções. Então, eu tenho que primeiro aplicar a regra de derivada do produto de duas funções. Então, eu vou escrever a regra aqui. Então, y' é a derivada do primeiro, derivada de f de seno de x, vezes o segundo, mais o primeiro, f de seno de x,
vezes a derivada do segundo, tá? Então, eu só apliquei a regra da derivada do produto. Agora, eu vou calcular essas derivadas, tá certo? Então, eu vou escrever as derivadas com outra cor para você ver exatamente o que nós estamos fazendo. Então, vamos escrever a derivada de f de seno de x. F de seno de x é outra função composta. Então, eu tenho a função exterior, que é f, e a função interior, que é seno de x. Então, como é que é a derivada da regra da cadeia? É a derivada da função externa, que no caso aqui é f, aplicado a seno de x, vezes a derivada da função interna. Mas a derivada de seno de x é quem, gente? Cosseno, né? Cosseno de x. E aí, eu multiplico pela função que está aqui, g de cosseno de x. Só isso. Mais f de seno de x vezes... Agora, eu quero calcular a derivada da g de cosseno de x. Novamente, é a derivada da função composta. Eu tenho a função externa, que é g, e a função interna, que é cosseno de x. Então, isso é a derivada da função externa, vezes a derivada da função interna, que é menos seno de x. Tá ok? Então, deixa eu só reescrever isso aqui, para ficar melhor. Então, isto é, aqui essa primeira parte, eu vou escrever primeiro o cosseno. Então, cosseno de x, que multiplica f' de seno de x, g de cosseno de x, menos, porque eu tenho aqui esse menos seno de x, então, menos seno de x, que multiplica, eu vou colocar assim, que multiplica f de seno de x vezes g' de cosseno de x. Pronto. E aqui temos, então, a derivada da y dessa função composta, que é f de seno de x vezes cosseno de x. Gente, alguma dúvida? Deu para entender esse exercício, a aplicação da regra da cadeia? Mais para frente vamos ter outros exercícios numéricos com a aplicação da regra da cadeia, tá certo? Bom, então a gente se vê nos próximos exercícios. Até mais!